Você quer jornalismo sem partido, não é isso? Porque jornalismo com partido não serve para nada. Se você quer jornalismo com partido, vai fazer militância política. Tem tantas legendas por aí. Ah, eu gosto do Bolsonaro. Tem o partido do Bolsonaro. Eu gosto do PT, do PSDB, de não sei o que. É isso que você quer? Vai fazer militância partidária. Jornalismo é sem partido. Mesmo sendo militante partidário, depois você precisa, aliás, depois não, e ao mesmo tempo, precisa saber do que é informação. O que não quer dizer, porque essa é a natureza deste programa, que a gente não opine. Mas opinião a partir dos fatos, né? E não opinião a partir de preconceitos ideológicos. Ou então estabelecendo alvos fixos. A minha função aqui é bater em fulano. Minha função não é bater em ninguém. Também não é elogiar ninguém. A minha função, sim, é trazer os fatos e, claro, eu faço jornalismo de opinião, nós fazemos jornalismo de opinião, somos judiciosos sobre os fatos, mas opinamos a partir dos fatos. Boa noite, Fábio Cuba. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite, Reinaldo. Meu retorno está um pouco baixo, eu vou erguer aqui, se der algum eco, vocês vão avisando aí, a gente vai corrigindo as coisas por aqui. Beleza. Perfeito? Muito bem. Olha, vocês viram que eu botei uma gravata, né? Tá chique mesmo, né? Não, parece coisa de gente doida botar gravata em casa, né? Para não sair de casa. Sim, eu estou em quarentena, distanciamento social. Mas eu fiquei com vontade, Bob. Eu me gosto de gravata. Eu até acho que ficou elegante. Eu nasci para usar gravata, entendeu? Mas eu gosto desse traje, eu acho genuinamente bonito. E ultimamente não tem muito onde usar, então vou usar aqui mesmo, entendeu? Sábado mesmo eu fiz um jantar aqui em casa, nós só, né? Nós 4, mais o meu genro. E aí nós entramos online com um grupo de amigos, né? E aí ficamos falando. Foi divertido, né? É o que dá para fazer. A gente vai adaptando as coisas, né? É isso. Fiz até estreiei uma camisa nova, Fábio Cuba. Ah, tá certo. Uai. Mas muito bem. Tava aí, a camisa tava nova, não tinha pra quem mostrar. Uhum. Né? Mostrei pros meus amigos. Claro. Acabou, é assim que tem que ser, né? Vai demorar mesmo até comprar outra, por várias razões. Compra online. Olha aqui. Bom, depende quais são as razões, né? Ai, olha aqui, meninos, deixa eu dizer uma coisa. Eu, hoje, escrevi um dos meus mais duros textos criticando uma postura de um homem público. E de um homem público eu já elogiei várias vezes. Às vezes até sozinho, hein? Tinha mais ninguém na grande imprensa. E eu estava lá dizendo, tá certo, porque eu não tenho receio, nunca tive, ai, como você é corajoso. Não, é que eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema em ter vertigens visionárias que não carecem de seguidores. Como cantou Caetano Veloso em Nu com a Minha Música. Não é? Se eu acho que pouco me importa, seu Fábio Cuba, se só eu acho. Ou Bob Furruia. Ou o Bob que me conhece há mais tempo sabe disso. Né? Muitas vezes, lá quando começamos a fazer lá atrás, os Pingos nos Is, aí na Jovem Pan, quando eu comecei com o programa lá, né? Eu lancei o programa lá, às vezes vinha o Bob e outros amigos e assim, olha, nessa posição só estamos nós defendendo isso. Não é que eles estivessem contra, estavam fazendo uma observação. E eu disse, bom, o nosso destino, né? Então, ficar sozinho nessa. Vamos ficar sozinho nessa. Peço salam aleikum, carinho, Com a minha música. benção, axé, shalom. Passo devagarinho o caminho que vai de tom a tom. Posso ficar pensando no que é bom. Que beleza, olha aí. Então não tem nenhum problema em ficar sozinho na defesa de uma determinada posição, especialmente quando se trata
de escolhas que dizem respeito à política, a valores, né? Nenhum problema. Vai fazer o quê? Estabelecem-se, às vezes, consensos nessa área que são falsos ou que são covardes. O meu primeiro livro chama-se Contra o Consenso. Né? Então eu não tenho medo disso. Agora, quando, no entanto, percebo também que um homem público, ainda que eu possa ter feito vários elogios a ele, se desborda daquela que é a sua função, deixa de fazer aquilo que é necessário, aquilo que deve, então aí eu posso ser muito duro, como fui hoje de manhã com o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo. E não me arrependo de absolutamente nenhuma palavra do que escrevi lá. E mantenho cada termo. Ainda que hoje ele tenha dito coisas corretíssimas que factualmente corrigem suas omissões passadas, texto seu recente, abominável, hoje ele foi na contramão e eu poderia dizer aqui, então retiro a crítica que fiz de manhã, uma vez que à tarde ele então se corrigiu. Mas eu não retiro nada. A crítica que eu fiz até onde ele tinha ido está mantida. E faço agora o elogio da fala de hoje, mas não do comportamento que ele manteve de domingo a quarta-feira, até o pronunciamento. E de outras atitudes passadas que começaram a me incomodar e estão me incomodando já há bastante tempo. Na República, os poderes são independentes e são harmônicos. Isto não significa que cada poder faça o que lhe der na telha na sua área. Eles são independentes e harmônicos entre si, não são independentes da Constituição que os une e que os junta. Um poder é independente de outro poder. Mas se é independente e harmônico, o que dá harmonia? A Constituição. Qualquer poder que se desborde da Constituição tem de ser contido. E aí nós temos um limite na tripartição de poderes, não há como, que é inevitável. O poder judiciário é a um só tempo um poder com os seus próprios marcos e as suas próprias características e as suas próprias funções, mas ele também tem características de poder moderador, queiramos ou não. Porque, em último caso, será o poder judiciário a decidir. Daí a responsabilidade gravíssima que pesa sobre esse poder. É por isso que quando se diz, tem de compor o judiciário de uma outra maneira, que não seja com a indicação do presidente da República e a aprovação do Senado. Eu sou contra, porque quando o presidente da República indica, esse presidente que indicou é alguém eleito. E será submetido ao crivo de uma casa também eleita. Tão graves e tão importantes são as funções do Poder Judiciário, que repudio de saída as teses segundo as quais este poder deveria ser escolhido pelos próprios pares. Porque aí sim se teria de modo intolerável uma casta estabelecida por uma corporação, independentemente do voto.
justamente porque esse poder judiciário tem características de poder moderador, necessário se faz, é imperioso que este poder judiciário esteja submetido ao crivo popular. Como não se vai fazer eleição direta a cada vez que se vai substituir o ministro do Supremo, ou se nomear o ministro do Supremo ou do Superior Tribunal de Justiça, então que passe pelos crivos democráticos da indicação do presidente e da aprovação do Senado. Agora, uma vez lá, este ministro e, portanto, o Poder Judiciário, simbolizado neste caso no Supremo Tribunal Federal, tem de ser absolutamente independente, menos independente de uma coisa, independente da Constituição. Aí não. Aí a ela tem de estar subordinada. E eu fui muito duro com o Toffoli hoje de manhã, porque ele fez duas coisas. Depois nós vamos para a correção dele, tá, meninos? Eu quero começar pelo item 2, que motivou a minha crítica associada a uma lembrança que farei aqui de uma omissão inaceitável até então do senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. O que fez Dias Toffoli que motivou a minha crítica ao Bob Furuya? Vamos lá, item 2. Reinaldo, o presidente do Supremo, ele derrubou uma decisão da Justiça do Rio Grande do Norte que obrigava o Ministério da Defesa a retirar do ar uma manifestação publicada no site da pasta que exalta o golpe militar de 64. Ela chega a chamar o golpe de Marco da Democracia. Com a decisão de Toffoli, o comunicado retornou à página na internet. O ministro classificou a suspensão do texto como um verdadeiro ato de censura à livre expressão. Segundo ele, abre aspas para o Toffoli. Não se pode pretender que o Poder Judiciário interfira e delibere sobre todas as possíveis querelas surgidas da vida em sociedade. E o caso ora retratado me parece, escreve Toffoli, um exemplo clássico dessa excessiva judicialização. Vocês entenderam, né? Uma juíza do Rio Grande do Norte, uma juíza federal, determinou que se retirasse da página do Ministério da Defesa aquela ordem do dia assinada pelo ministro Fernando Azevedo e Silva, endossada pelos 3 chefes militares, que fazia apologia do golpe militar de 64 e que ridiculamente chamava o golpe militar de 64 de marco da democracia. Eu até a época comentei que podia ser marco de qualquer coisa menos da democracia, a menos que se considere marco da democracia um movimento que fechou o Congresso, que acabou com as eleições diretas, que por intermédio do AI-5 extinguiu os direitos individuais e que nos porões torturou e matou. Ah, mas estava combatendo a subversão. Combate a subversão dentro da lei, porque, olha, até mesmo a lei da ditadura não permitia tortura e assassinato extrajudicial. Então não venha me chamar isso de marco da democracia. E não se venha comemorar um movimento que rasgou a Constituição. Quando aqueles que o fazem são regidos por uma Constituição que repudia a ditadura e defende o sistema de representação e o regime de plenas liberdades. Portanto, aquela nota estava em desacordo com a Constituição vigente. Notem, historiadores querem defender o golpe militar de 64, pensadores querem defender o golpe militar de 64, indivíduos querem defender o golpe militar de 64, fiquem à vontade. Não serei eu a dizer não pode. Cada um defenda a burrice que quiser. Agora, quando se tem uma página oficial que pertence ao Estado brasileiro, ao neutro Estado brasileiro, porque ao menos na sua conformação, o Estado brasileiro é neutro nessas questões de ideologia. Ou não. Na sua fundamentação, na sua formação, está o compromisso com a ordem democrática. Mas temos leis que punem aqueles que tentam destruir a ordem democrática.
Portanto, não há nada de errado com a decisão da juíza, que foi referendada pelo TRF5, porque a União recorreu, o TRF5 referendou a proibição e a questão foi parar no Supremo. E eis que o ministro Dias Toffoli derruba a decisão, portanto manda publicar a nota, autoriza a publicação da nota, e ao fazê-lo, em vez de ficar apenas na questão administrativa, e eu já iria lamentar, dizendo, olha, isto é um ato que pertence ao conjunto das ações do Poder Executivo e não cumpre ao Poder Judiciário interferir. Eu duvido desta tese, porque então eu volto à origem da minha conversa. Será que cada poder pode fazer o que bem entende, independentemente do valor consagrado na Constituição? Eu quero crer que não. Infelizmente, no Brasil, tanto a direita como a esquerda, há um certo entendimento de que o presidente da República, porque foi eleito, pode dispor da Constituição como lhe der na telha. Ah, eu fui eleito. Há essa tendência no Brasil. Não por acaso, Fernando Henrique, Lula, Temer, todos eles criticaram a decisão do Alexandre de Moraes, que suspendeu a nomeação do delegado Alexandre Ramagem. Eu apoio a decisão. Apoio porque o artigo 37 não autoriza. Havia a evidência do desvio de função. Mas há, à esquerda e à direita no Brasil, certa tentação de conferir ao presidente superpoderes, porque afinal de contas ungido pelo voto. Ele não foi ungido pelo voto para fazer o que quer. Ele foi ungido pelo voto para fazer o que a Constituição autoriza que faça. Aliás, ao homem público, como se sabe, compete fazer apenas o que a lei autoriza. Nós, cidadãos, podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. Ao servidor público, compete fazer apenas o que a lei autoriza. E a lei não autoriza fazer a defesa da ditadura. E a lei não autoriza nomear alguém com o claro propósito do desvio de função. Mas volto. Então vai o seu Dias Toffoli e faz a defesa da liberdade de expressão do senhor ministro da Defesa, dos senhores chefes militares, que numa nota estão defendendo a ditadura. Ah, mas estão defendendo a ditadura passada. Não me interessa. Quem tem canhão e defende ditadura passada está fazendo uma ameaça aos presentes e aos vivos. Eu não nasci ontem. E já disse, a minha área é texto. E vai o senhor Dias Toffoli e faz a defesa da liberdade de expressão de quem, dispondo de tanques, defende a ditadura? Oh, não! Isso que eu estou falando não é conversa de esquerda, isso que eu estou falando é conversa de um liberal que defende a Constituição que temos. Pra cima de mim, não, violão. Não obstante, no domingo, houve um ato ilegal em defesa do golpe militar, houve um ato ilegal pedindo o fechamento do tribunal ao qual Toffoli pertence, houve um ato ilegal defendendo o fechamento do Congresso Nacional. Este ato ilegal contou com o prestígio do presidente da República, que desceu a rampa para ir lá fazer saudação a golpistas, num ato criminoso. Porque se os presentes que estavam ali, se aos presentes não se pode imputar crime, e vá lá, eles cabem dentro da liberdade de expressão, os organizadores do ato são criminosos. Crime previsto em lei. Atentado à segurança nacional. De resto, com fogos de artifício em área especial, em área de segurança.
Eu quero ver se o MTST comparece ali com pólvora para fazer protesto contra, e não estou sugerindo, eu estou recomendando que não faça, contra o presidente, se as pessoas o fariam ali. Não. E nem deveriam mesmo. Nem deveria ser autorizado mesmo. Mas como era um ato a favor do presidente, foi. É uma vergonha, aliás, que assim seja. Sem contar, um parêntese rápido, quando o Bolsonaro, com suas teses enlouquecidas de que houve uma conspiração para matá-lo, no caso do Adélio, lembrem-se, o Adélio teria que adivinhar que o Bolsonaro, irresponsavelmente, ia se colocar no meio da multidão lá em Juiz de Fora para poder levar uma facada. Aquilo jamais deveria ter acontecido. Não estou culpando o Bolsonaro pelo que aconteceu. O responsável é o Adélio. Mas e se ontem alguém estivesse armado? Tinha como saber se alguém estaria armado e poderia alvejar o presidente com um tiro? Tinha como saber? É responsável um presidente da República fazer o que ele fez ontem? Se aquelas patetadas às portas do Palácio da Alvorada, ali há um relativo controle de quem está ali, naquela manifestação não havia controle nenhum. O presidente visivelmente anda com colete à prova de bala. Um bom atirador vai atirar no lugar certo. Ele se expõe a risco, portanto, se alguém o acerta ali com um tiro, ia se falar em conspiração? Bom, para que fosse uma conspiração, forçoso seria combinar com o próprio presidente que ele comparecesse a uma manifestação na qual ele não deveria estar. Algum erro no meu raciocínio? Senhores que cuidam da segurança. General Heleno, que ouve esse programa, que cuida do gabinete da segurança institucional. Algum erro no meu raciocínio? Não há erro nenhum. Mas volto ao leito do meu pensamento e da minha questão aqui. Como é que o presidente de um Supremo que se cala diante de uma manifestação golpista, porque se calou, em que 2 profissionais de imprensa foram espancados no Dia Internacional da Imprensa, do jornalismo, jornalistas, um presidente de Supremo que se calou no domingo, que se calou na segunda, que se calou na terça, faz um despacho como aquele na segunda-feira, no dia seguinte ao ato. Então aí eu não pude tolerar. Eu não posso tolerar um presidente do Supremo que defende a liberdade de expressão de quem tem canhão, mas se mostra incapaz de defender a liberdade de expressão de quem só tem teclado e câmera fotográfica e câmera de filmagem. Nós não temos... A minha arma, uma das minhas armas é essa aqui, ó. E é para escrever, não é para furar o olho de ninguém. É o teclado. São as palavras. A liberdade de expressão, esta sim, a liberdade do livre exercício da imprensa, sendo esmagada em praça pública, sendo chutada, sendo tratada a socos. A praça tomada por golpistas, saudados pelo presidente da República, e o presidente do Supremo vem me falar da liberdade de expressão de quem, dispondo de canhão, vai fazer defesa do golpe de 64? E ainda com uma retórica algo iluminista, dizendo que não cabe ter uma visão oficial, que isto cabe aos historiadores definir o caráter de 64, não se pode impor tal visão ao governo? Claro que não! Então que se deixe para os historiadores, ora bolas. Se não se pode impor uma visão crítica de 64, também aqueles que estão no poder não podem fazer uma visão que faz apologia, não pode expressar uma visão que faz apologia de 64. Onde está o erro do meu raciocínio aí, senhor ministro? Senhor ministro do Supremo, senhor ministro da Defesa, senhores chefes militares. Onde está o erro do meu raciocínio?
os valores da Constituição que os regem, os valores da Constituição que os regem, repudiam o golpe. Não o golpe de 64, qualquer golpe que anule uma Constituição democrática. Ontem e hoje, e amanhã. Que o presidente do Supremo tenha afinidades eletivas com o presidente da República, problema deles. Aliás, eu adoro essa expressão, afinidades eletivas. Porque não sei se vocês sabem, o Fábio Cuba, Sim. afinidades eletivas é uma expressão que vem da alquimia. Ah, então pera um pouquinho. É. Momento cultural. Das partículas, das substâncias que se atraem, né? Depois, aliás, é legal isso. O Goethe escreveu um romance das afinidades eletivas, aí aplicando, aí virou uma concepção da literatura romântica também, alemã. E aí o Max Weber usou essa expressão no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Dos valores que, por várias razões, às vezes de pessoas distintas, valores que se cruzam, se conjugam, e uma vez que isso acontece, as pessoas não são mais as mesmas, porque elas se deixam alterar por essas afinidades. Dias Toffoli foi feito advogado-geral, era advogado do PT, foi feito advogado-geral da União, pelo Lula, 2007. 2009, foi indicado ministro do Supremo. Eu bati muito na sua indicação. Não me arrependo do que fiz. Depois elogiei seus votos, quando eram elogiáveis. Critiquei quando criticáveis. E observei que ele acertou e errou como outras pessoas quaisquer. Ali do Supremo. Existe, acontece. Não é? Não foi um funcionário do PT porque indicado pelo PT. Agora, ele não pode se transformar num porta-voz de maluquices bolsonaristas, porque assim ele demonstra que, mesmo tendo sido indicado pelo PT, ele não se deixa contaminar pela sua origem de esquerda e, portanto, pode ter um comportamento isento diante de um presidente que muitas vezes tem um comportamento claramente fascistoide. A isenção de verdade não está em provar que você não deve nada a quem o indicou. A isenção de verdade está em esquecer quem o indicou. E se preocupar com a valoração da Constituição. Aí sim. E hoje, o Dias Toffoli fez a coisa certa. Ah, será que ele fez a coisa certa porque você deu uma pancada nele, Reinaldo Azevedo? Não sei, não me interessa, eu não me preocupo com isso. Quando eu faço uma crítica a alguém, eu não quero saber se a pessoa leu a minha crítica, não leu a minha crítica, mudou por causa da minha crítica. Eu escrevo o que eu acho que eu devo, eu falo o que eu acho que eu devo. Eu não fico perguntando o que o outro vai achar. Será que vai dar tal efeito? Pouco me importa se vai dar tal efeito ou não. Não sei se leu. Que ele ficou sabendo, obviamente ficou. Não é? Felizmente recebi manifestações as mais diversas de apreço pelo texto e vindas das mais diversas correntes. Mas todas elas defendendo aquilo que defendo, que é a Constituição Democrática Brasileira e a democracia em si, ela mesma. Então, hoje, o ministro se corrigiu. Parabéns pelo ato de hoje. Deixe de lado afinidades eletivas. Não faça nenhuma escolha que desborde daquela que é a função de um tribunal e do presidente de um tribunal, que é aplicar a Constituição. O Toffoli já veio com ideias estranhas, como fazer um pacto entre poderes. Nesta decisão mesmo que tomou liberando o texto em defesa da ditadura, disse: o judiciário tem feito intervenções demais na esfera do executivo. Isto não é questão para ser debatida num despacho. Que se faça um debate interno a corpus entre os ministros. A função de um ministro do Supremo, de um presidente de tribunal,
é aplicar a Constituição, é aplicar as leis. É fazer escolhas que estejam dentro do escopo constitucional. Ah, você agora é professor de Deus? Não. Eu estou me atendo àquilo que reza a ordem democrática e a conformação do Estado brasileiro. E agora sim, a manifestação de hoje eu aplaudo. O que foi que ele falou hoje? Vamos para o item 1. Vamos lá. Ministro Dias Toffoli, Reinaldo, que assim como eu, já há algum tempo tirou a barba e ficou quase irreconhecível. Classifica como lamentáveis e intoleráveis as agressões sofridas por jornalistas durante o protesto a favor do presidente Bolsonaro. A gente já falou bastante sobre isso. Em sessão plenária da Corte, o ministro também afirmou que não há solução para as crises do país fora a legalidade constitucional. Toffoli disse o seguinte, aspas para ele. Em nome da Corte, gostaria de deixar registrado na ata desta 10ª sessão ordinária do plenário o nosso repúdio a todo e qualquer tipo de agressão aos profissionais da imprensa, devendo a conduta dos agressores ser devidamente apurada pelas autoridades competentes. Ah, muito bem. Então, aí sim, né? E fez a defesa, então, da democracia, dos valores constitucionais, e, portanto, estamos juntos. Espero que nenhuma tentação outra reapareça. Não existe possibilidade de haver uma gestão de Jair Bolsonaro nos bastidores. O Jair Bolsonaro tem de ser visto e a ele há que se reagir à luz das questões públicas. Os embargos auriculares, as conversinhas de ouvido, nós já vimos que não resolvem. Não é? Então, é a democracia, nada menos do que a democracia que está em causa. Né? Aliás, antes que eu vá para o comercial, Fábio Cuba... Sim. Não, eu falarei a respeito depois dos comerciais. Tá. Então é isto. Bem-vindo de novo, ministro, ao campo do debate democrático. Nunca saí dele. Digamos que alguns silêncios ultimamente andavam muito estranhos. Né? É preciso reagir com rapidez quando a democracia é atacada. Não vou banalizar notas oficiais. Não tenha medo de defender a democracia. Até porque, se viesse um golpe, uma nota seria absolutamente dispensável. Não é mesmo? Então é isso. Estamos juntos na democracia. Love, como diz meu amigo Gerald Thomas, para o Estado de Direito.